Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O que se vai refletir nesses 2 tempos de recolhimento não é mais um tema espiritual que está no elenco do ano, embora não deixe de ser um tema espiritual. O próprio título do recolhimento nos exige, por um lado, desdobrá-lo, porque ele é muito amplo. Mas, sem deixar de ser um tema espiritual, é um tema revolucionário. Porque é um tema de grandes consequências sociais e culturais. Né? Viver com Deus no mundo. No mundo que há séculos vem tentando esmaecer, desbotar, apagar gradualmente a imagem de Deus. É um enorme desafio para todas as pessoas religiosas, especialmente para nós católicos. Né? E as religiões têm justamente essa missão de tornar Deus presente no mundo, com as diversas matrizes religiosas, porque a presença de Deus no mundo traz grandes benefícios sociais e culturais para a humanidade. E se formos pegar as passagens da Bíblia, portanto, vamos ficar mais com a religião judaica cristã, nós vamos ver que se há uma existência de Deus, é justamente essa. Né? Por exemplo, no livro de Deuteronômio, encontramos, ande na presença de Deus e serás perfeito. O mundo é muito mais perfeito se o mundo vive na presença de Deus. Né? No Salmo 89, diz, teu é o céu e tua é a terra. O mundo e o que nele existe, tu firmastes. E há no livro de Isaías uma frase muito bonita, né? Lá num canto do mundo eu te dei a mão. Bonita essa frase, né? Lá no canto do mundo Deus estendeu as mãos para as pessoas, né? E Jesus pregou muito sobre essa realidade da presença de Deus no mundo, porque era o próprio Deus pisando na terra. Né? Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim. Não rogo que o tires do mundo, mas que o guardes do maligno. E como tu me enviastes ao mundo, eu também vos envio ao mundo. E que o mundo reconheça que tu me enviastes. Em resumo, o mundo e Deus andam de mãos dadas. E por essa razão, apoiando-se nessas passagens bíblicas, né, vamos começar as nossas reflexões sobre esse tema tão importante. E nesses primeiros momentos, vamos ver o negativo de viver com Deus no mundo. Então, vamos meditar agora como é viver sem Deus no mundo. Sim, é possível viver nesse mundo criado por Deus, graças à sua sabedoria, à sua bondade e ao seu poder, e não ter Deus como princípio e fim de tudo na vida. Viver sem Deus no mundo traz consequências. E vamos ouvir, em primeiro lugar, né, embora seja um tema espiritual, mas não só espiritual, vamos, em primeiro lugar, os ateus. Pessoas que não acreditam na existência de Deus e, portanto, não consideram a mínima possibilidade de viver com Deus no mundo. Né? E tem um livro intitulado Os que creem, os que não creem. Os que creem, os que não creem, eu recolho um diálogo entre o escritor Umberto Eco
e o cardeal italiano, arcebispo de Milão, Carlos Martini, ambos já falecidos, e ele estabelece um diálogo entre eles e vão citando vários ateus. Eu vou pensar apenas dois. O primeiro, um jornalista famoso pelos seus artigos, também pelos seus programas na televisão italiana, Idro Montanelli. Um trecho do livro, o cardeal Martini o cita, e uma citação que é muito significativa, né? Dizia esse jornalista: eu confesso que não tenho vivido e não vivo a falta de fé com desespero. Eu confesso que, para mim, Deus não me torna uma pessoa desesperada. Mas eu sinto, e senti sempre, e continuo sentindo, que a falta de fé é uma injustiça. Que retira da minha vida, agora que cheguei ao ajuste de contas final, qualquer sentido. E ele vai assim subindo na escala das suas injustiças, da sua consideração, que é uma injustiça viver sem Deus no mundo, né? Se é para fechar os olhos sem ter sabido de onde venho, para onde vou e o que eu vim fazer aqui, melhor era não tê-los abertos. Essa minha confissão não é vista como uma impertinência, é apenas uma declaração de falência. Forte, né? Como é viver sem Deus? É viver sem sentido na vida. É ver um mundo com tantas realidades injustas, né? Tanta maldade, e chegar a essa conclusão dolorosa. Era melhor não ter aberto os olhos. E chegar no ajuste de contas finais e dizer: realmente eu declaro falência da minha vida. O segundo, ateu, citado no livro, é um teórico de extrema esquerda, fundador de um jornal italiano chamado Il Manifesto, que divulga e propaga ideias marxistas, né? Diz Vittorio Foa: pede-se ao não crente, diga-me em que acredita quem não crer. Respeito profundamente quem retira suas certezas da fé em um Deus pessoal, mas gostaria de pedir um pouco de respeito a quem retira suas certezas não da frágil convicção de ter agido bem, mas de como enfrenta a sua própria vida com a vida do mundo. É justo chorar pelos males do mundo, mas não basta. É justo rezar, mas não basta. É justo ajudar, mitigar os sofrimentos, mas não basta. Fazer o bem, sim. Mas quem é que vai evitar ou prevenir o mal? Viver sem Deus no mundo, claro que vai vendo quantas maldades há no mundo, né? E é bom a gente, como ele dizia, respeitar quem tem fé, mas também respeitar quem não tem fé. Porque essas pessoas nos dizem uma coisa muito importante: é bom fazer o bem, é bom rezar, é bom ajudar, é bom mitigar os sofrimentos das pessoas, mas não basta. No mundo com Deus, não basta fazer o bem, é também preciso, como ele diz aqui, Vittorio Foa, retirar a arma da mão daqueles que fazem o mal. Idro Montanelli assinalou que viver no mundo sem Deus não tem nenhum sentido. Chega à conclusão que teria sido melhor não ter nascido, não ter aberto os olhos para o mundo. E o outro, Vittorio Foa, diz que é preciso respeitar quem tem fé, mas também acusa aquelas pessoas que têm fé em Deus, que fazem bem, rezam, compadecem do próximo, mitigam os sofrimentos, mas não vê essas pessoas de fé em Deus evitando e prevenindo os males do mundo. É uma forte afirmação desse ateu. E viver sem Deus no mundo não é só sofrer o vazio existencial, não é só sentir como é doloroso ver a propagação do mal pela omissão dos bens, mas viver sem Deus no mundo
é reparar desde uma perspectiva que muitas coisas que estão acontecendo no mundo é por falta de apostolado. É por falta de pessoas que acreditam que Deus anda de mãos dadas com o mundo. Acredito que andar na presença de Deus é uma forma de ser perfeito. Acredito que Jesus pediu para que nós não nos afastássemos do mundo, mas nos guardássemos do mal. E guardar o mal significa não apenas fazer o bem, mas é ser mais incisivo. É mudar, por isso é uma revolução esse tema, é mudar o mundo pelo avesso, é fazer com que o mal se transforme num bem. Não basta evitar o mal, é preciso transformar o mal num bem. E Jesus foi muito claro nisso e muito audacioso ao confiar àqueles poucos homens, pescadores, que eles tinham que ir pelo mundo inteiro ensinando. Claro que também tinha que ir batizando, mas ensinando. E uma das grandes lições que a gente aprende vivendo no mundo sem Deus é que não basta fazer o bem. É preciso extrair o bem do mal. É preciso fazer um apostolado que, além de ter a difusão do bem, da verdade, é necessário fazer um apostolado muito mais audacioso, muito mais corajoso. É ensinar as pessoas que têm fé, a partir da experiência das pessoas que não têm fé, que vivem sem Deus no mundo, que o mal tem alguma raiz boa. É preciso tirar daí essa raiz. E esse foi sempre o ensinamento dos apóstolos. São Paulo, por exemplo, dizia isso. Vencer o mal com o bem. De que forma? Jesus falava, amai vossos inimigos. Rezem por aqueles que vos perseguem. E podemos dizer que os ateus não estão à toa no mundo. Deus conta com os ateus. Na sua misteriosa providência, Deus conta com essas pessoas para nos mostrar, através da escuridão de suas vidas, uma vida sem sentido, uma vida que é declarada como falência, né? que através da sombra dessas vidas, nós temos que saber ser o sol que vai trazer a luz para essa sombra. Nós temos que ser, pelo menos, as estrelas que iluminam a escuridão da noite, né? E claro que Jesus conhece melhor do que nós toda a história da humanidade e a história dos ateus, que não estão, repito, à toa. Jesus conhece o ateísmo teórico, Jesus nos preveniu com relação ao ateísmo prático, guardai-vos do fermento dos fariseus. Jesus sabe que muitas violações dos direitos fundamentais do ser humano procedem justamente da omissão dos bons. E Deus não só conta com ateísmo, mas também conta com ateus sinceros e retos, para nos chamar a atenção que nós temos que, acreditando que Deus dá de mão dada com o mundo, que Deus pisou na terra, nós temos que fazer o que Jesus Cristo fez. Resgatou o mal para o bem, purificou o mal. Venceu o mal, mas vivendo, né, não só as consequências da maldade no mundo, mas assumindo a maldade, assumindo o pecado como próprio, para purificá-lo, para transformá-lo, para tornar o mundo não só melhor, mas um mundo onde se vê que Deus está de mãos dadas. Por isso é tão bonita aquela frase de Isaías, lá num canto do mundo eu te dei a mão. O mundo é opus Dei, o mundo é obra de Deus. Mesmo que nele haja ateísmo, mesmo que nele haja agnosticismo, mesmo que nele haja oportunismo das pessoas que vivem com Deus. Porque às vezes se vive com Deus com uma fé oportunista. Uma fé que, se Deus fizer isso, se Deus fizer aquilo, se Deus me atender nesse pedido, se Deus
se eu fizer isso, Deus vai me dar aquilo. E a gente vai voltando para um tema que eu dizia que era revolucionário. O que é que eu posso fazer para que viver com Deus no mundo seja realmente uma vida de serviço a Deus através de um apostolado que muda o mundo desde dentro. E o mundo tem as suas maldades. Não está no núcleo do mundo, mas está no genoma do mundo, mas está lá dentro do núcleo. Não é a parte mais central do núcleo, mas está lá dentro do mundo. Já está se tornando uma palavra, um neologismo que tomou conta do mundo nesses 3 meses de pandemia, que é o novo normal. Fala-se muito do novo normal, mas se descreve pouco o que é o novo normal. O que temos uma certeza é que não podemos voltar para o velho normal. Isso é certo, não podemos voltar ao normal velho. E muitas pessoas estão sonhando com isso. Porque o normal velho talvez tenha sido um normal oportunista, ter uma fé oportunista, viver com Deus, mas um Deus que servisse aos nossos interesses. E nós não servíssemos a Deus. Então, o mundo não pode já continuar sendo normal como era antes. E se uma criatura de Deus quebrou paradigmas, mudou o mundo, o que acontecerá quando esse vírus deixar de ser pandêmico? Ele começou com um surto, passou por uma epidemia, tornou-se uma pandemia, e quando ele for endêmico? Quando for uma endemia do vírus? Então, vamos pensar que o Covid-19 tem que ser seguido pelo CVID-20. Servir a vida de fé a partir do ano 2020. Servir a vida com Deus no mundo a partir dessa mudança que foi profunda e significativa em todos os sentidos. Mas para isso a gente tem que fazer uma testagem ampla para ver o que é um surto, o que é uma epidemia, o que é uma endemia e o que é uma pandemia. Para a gente poder fazer uma testagem e ver qual é o apostolado que Deus quer que a gente faça no novo normal. Porque não vamos voltar ao velho normal. Você vê já que nesses 3 meses o vírus obrigou-nos a fazer um apostolado com muito mais alcance digital. Então vamos continuar com esse mundo, com esse maior alcance digital, mas é um teste que Deus nos fez para a gente ter mais alcance revolucionário, mais alcance social. Então, fazer o primeiro teste. Como tem que ser o nosso apostolado nesse mundo que vive sem Deus, ou vive com Deus de uma forma interesseira? Então, a gente tem que diagnosticar os surtos do mundo sem Deus, ou do mundo com Deus interesseiro. E aqui vemos que há muitas pessoas, inclusive dentro da Igreja Católica, e nessa pandemia se viu com muito mais clareza quem essas pessoas, que aceitam Jesus Cristo, mas cada vez aceitam menos a Igreja. Isso é um surto. Isso tem que iluminar o apostolado. Como é que eu posso evitar o surto? Como é que eu posso evitar o mal? Como dizia aquele ateu, rezar faz bem, mas não basta. Mitigar o sofrimento alheio faz bem, mas não basta. É preciso prevenir o mal, acabar com o mal, evitar o mal. E há um mal que está surtando dentro da igreja. Cristo sim, igreja não. Então, o apostolado do novo normal tem que ser um apostolado onde nós temos, primeiro, partir de um estudo mais sério, quem é a igreja?
Não o que é a igreja, mas quem é a igreja. Nós podemos defender a igreja, defender as instituições eclesiais, ajudar as pessoas a viver a unidade da igreja, fazer as pessoas realmente acreditarem que Cristo nos fala através dos apóstolos e seus sucessores. Quem vos ouve, a mim ouve. E hoje nós temos que fazer um apostolado, sim, para dar a conhecer Cristo, mas não esquecer que a igreja é o corpo místico de Cristo. No novo normal, o apostolado está a ajudar as pessoas a amarem a igreja. Amar a unidade da igreja, contribuir para a unidade da igreja. Mas isso é um surto que não do Covid-19, mas se nós queremos servir a fé, a vida de fé, nós temos que ajudar as pessoas a terem mais fé na igreja. Há uma epidemia. Há uma epidemia que também deve ser conhecida para que possamos fazer o nosso apostolado no novo normal. É Deus sim, Cristo não. Aquelas pessoas que cada vez mais estão se afastando de uma visão cristã do mundo, de uma educação cristã, de uma família cristã, de pessoas que realmente vivam o cristianismo na sua profissão. Então estão se afastando cada vez mais de Cristo, embora digam sim a Deus. Um Deus que não é muito perfilado, é um Deus ainda meio esmaecido. Não está no Deus ateu, do ateu que não acredita em Deus, mas acredita num Deus esmaecido, não no Deus criador que fez o mundo para ser habitado por valores que Cristo veio redimir, resgatar. Então, nosso apostolado, o apostolado do católico, deve ser também um apostolado de fazer, como dizia São José Maria, fazer que haja uma injeção intravenosa dos valores cristãos na sociedade. Mas isso é uma epidemia. Epidemia. Deus sim, Cristo não. E a pandemia aparece com outras características. Religião sim, Deus não. O subjetivismo religioso. O cultivo de personalidades com ares religiosos. Não precisa ser um religioso, propriamente dito, mas pessoas que vão adquirindo um ar religioso. Hoje se presta um culto religioso a personalidades do mundo esportivo, do mundo artístico, do mundo da moda. São pessoas que estão sendo quase como um Deus para as pessoas, mas não o Deus verdadeiro, mas um Deus, uma religião muito subjetiva, muito emocional, né? E a grande pandemia que está acudindo o mundo de hoje é religião não. Não mais religião. Sagrado sim. E aí estão construindo altares, como São Paulo viu em Atenas, muitos altares espalhados pela cidade e um único altar sem nenhuma imagem em cima, ao Deus desconhecido. E foi falar de Deus, falando de Cristo e preparando as pessoas para conhecer a igreja, mas falar de ouviremos em outra época, né? Mas hoje temos muitos altares levantados à razão, à ciência, aos números, às estatísticas, né? Ao sexo, às drogas, à corrupção, ao consumismo, ao pet, que passou a ser um serviço essencial, sagrado. E se fala como é sagrado a adoção de um cachorro, de um gato. Enquanto nesse mundo sem religião, sem Deus, sem Cristo, sem igreja, né, vai se criando tantos serviços essenciais e não se dá
o valor essencial, o verdadeiro valor sagrado da vida, o valor sagrado das realidades terrenas, embora com a sua autonomia. Então nós vemos que os ateus não estão à toa. O mundo sem Deus está nos chamando a um mundo revolucionário, a revolução do apostolado. Essas crises mundiais, dizia São José Maria, e todos conhecemos essa frase, essas crises mundiais são crises de santos. São crises de pessoas vivendo um mundo sem Deus, ou com um Deus esmaecido, e que vai dando esses passos. Cristo sim, igreja não, Deus sim, Cristo não, religião sim, Deus não, até chegar a essa pandemia. Religião não. Acabar com a religião e ir construindo altares para colocar o sagrado em todas essas realidades que a gente está vendo aí assustadoramente, que consideram-se como questões essenciais na vida. Né? Na próxima meditação, vamos refletir como esse apostolado no novo normal vai se concretizar. Como é viver realmente um mundo com Deus e construindo um mundo para Deus. Graças a Deus pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Exame. Ato de presença de Deus. Acredito que no meu batismo, Deus Pai tomou posse da minha vida, incorporou-me a Cristo e me enviou o Espírito Santo para me santificar. Ofereço todas as manhãs a minha vida, os meus pensamentos, palavras e ações a Deus, de quem tudo recebo. Peço luz ao Espírito Santo para conhecer o que Deus me pede em cada momento e força para levá-lo à prática. Estou convencida de que, como ensina São José Maria, todos os momentos e circunstâncias da vida são para amar e servir a Deus e ao próximo. Compreendo que, se me deixo vencer pela rotina má, pelo aborrecimento e o fastio da vida diária, isso se deve mais ao meu vazio espiritual do que às dificuldades e circunstâncias externas. Procuro cumprir os meus trabalhos com perfeição, não como quem sacode um peso, mas esforçando-me para realizar uma tarefa acabada em todos os seus pormenores, uma obra digna de ser oferecida a Deus. Recorro à intercessão de São José Maria, o santo do cotidiano, como chamou São João Paulo II, para que me ajude a transmitir, na aparente monotonia do dia a dia, luz e alegria cristã aos meus familiares, colegas e amigos. Descubro na dedicação à família, mesmo nas coisas mais materiais, uma parte indispensável do meu caminho de santificação. Dou bom exemplo aos meus filhos.
compreendo que depende de mim uma grande parte o ambiente sereno e positivo da minha casa. Luto para evitar o mau humor, as queixas, as críticas negativas. Esforço-me por encontrar tempo para me dedicar com um diálogo particular, exclusivo, ao meu marido e a cada um dos meus filhos. Nesse mês de junho, dedicado ao coração de Jesus, peço a Nosso Senhor que me conceda um coração generoso e bom, capaz de se compadecer das dificuldades, penas e defeitos dos outros, tanto na família como no trabalho. Ato de contrição. Santa Cruz, Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Deus e o mundo andam de mãos dadas, como dizia na meditação anterior, e nós, cada um de nós, é o álcool gel. Que purificamos, não a mão de Deus, porque essa é pura, limpa, é santa, mas temos que purificar o mundo da visão turva de Deus, da visão esmaecida de Deus, da visão apagada de Deus. E Jesus foi muito claro, pedindo-nos que fôssemos isso no meio do mundo. Não falou em álcool gel, porque não existia naquela época, mas falou, vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Vós sois o fermento no meio da massa. Vós sois o sal da terra. Vós sois a minha presença saborosa no mundo. Vós sois a luz do mundo. Vós sois o reflexo da minha sabedoria para o mundo. Vós sois o fermento no meio da massa. Vós sois a força do meu amor pelo mundo. Ser o sal da terra, a presença saborosa de Deus no mundo. A luz, reflexo da sabedoria de Deus para o mundo. E fermento, a força do amor de Deus pelo mundo. E viver com Deus no mundo, sem personalizar, sem encarnar essas três figuras usadas por Jesus Cristo, é uma contradição. O apostolado que falava na primeira meditação é justamente a encarnação dessas três figuras. Mas essas três figuras não são simples figuras de linguagem. É uma forma de falar de como a presença de Deus no mundo é saborosa, é sábia,
é amorosa. Mas quem vai mostrar isso? Cada um de nós. Quando São José Maria, 45 anos, terminava seus dias no mundo e fechava com chave de ouro a sua vida sacerdotal dentro da igreja, naquele triste 26 de junho, que depois se tornou um dia muito alegre. Com essas 4 décadas e meia que nos distanciam do seu falecimento, vimos que aquela data se tornou uma data muito alegre, embora no dia foi muito triste. Por quê? Porque foi se comprovando o que ele prometeu nos últimos meses da sua vida. Do céu poderei ajudar-vos mais. Em 45 anos, essa promessa está sendo vivida. A gente está vendo, com a ajuda de São José Maria, que fechou a sua vida na Terra com uma chave de ouro, porque ele realmente viveu com Deus no meio do mundo. Ensinou tantas pessoas a viverem com Deus no meio do mundo, fazendo o apostolado no meio do mundo. E é interessante que essa frase, do céu vos poderei ajudar mais, é quase idêntica à frase de Santa Teresinha, quando no leito de morte ela dizia: o meu céu será passar fazendo bem na terra. É interessante, os santos buscavam o céu. Queriam ter a visão de Deus. Almejavam viver louvando eternamente a Deus, buscavam a felicidade sem fim. Mas eles não se despediram do mundo. Buscavam o céu, mas não, e chegaram no céu, mas não se despediram do mundo. Por quê? Porque os santos amavam e continuam amando apaixonadamente o mundo. Os santos viveram no mundo conscientes de que tinham que ser o que Deus se despediu para ser. Ser sal, ser luz, ser fermento. Como vai ser o apostolado no novo normal, além do que falava na outra meditação, evitando surtos, epidemias, pandemias, endemias, e com aquelas características que vimos, que vão caracterizando bem o apostolado no novo normal, também no novo normal o apostolado tem que ser mais saboroso. Nós temos que levar ao mundo o sabor da presença de Deus. Um exemplo literário pode nos ajudar a entender como esse apostolado que vai dar sabor. Dostoiévski escreveu no dia 31 de dezembro de 1867 o que ele levava na sua mente e no seu coração. Ele deixou essa página escrita dessa sua revelação do seu mundo interior. Faz tempo atormenta-me uma certa ideia, mas tenho medo de desenvolvê-la num livro, porque é uma ideia muito difícil de realizar e não me sinto preparado. Mas, ao mesmo tempo, é uma ideia muito sedutora e a amo muito. Essa ideia é representar o homem totalmente bom. Isso 31 de dezembro de 1867. Não sei o que aconteceu naquela noite. No dia 1º de janeiro de 1868, ele escreveu para sua sobrinha a seguinte linha, o seguinte parágrafo. Querida sobrinha Maria, eu corrigi essa noite o meu medo. E vou escrever um livro chamado O Idiota. Quem leu conhece que o personagem principal desse romance de Dostoiévski é aquele príncipe Myshikin, que retornava para a Rússia após passar um tempo na Suíça, onde ele tinha se tratado e se curado da sua idiotice. E no livro, Dostoiévski dota esse personagem de traços de bondade. Quer dizer, realmente ele descreveu um homem totalmente bom, com capacidade ilimitada de perdoar, uma simplicidade muito grande, uma humildade. E ele diz no livro que Myshikin tem a inteligência do coração
que lhe permite ver em profundidade os outros. E outra personagem desse livro, o idiota, é Nastácia, que depois que conheceu Mishkin, lhe dirigiu as seguintes palavras: pela primeira vez na minha vida, vi a um homem. Pela primeira vez na minha vida, vi a um homem. E não falava isso no sentido masculino, mas no sentido, o homem, imagem de Deus. O homem, a bondade personificada de Deus. O homem que, sendo bom, traz sabor ao mundo. Porque um mundo sem Deus, ou com Deus esmaecido, apagado, gradualmente, é um mundo insosso, um mundo sem graça, um mundo cheio de tédio. E São José Maria foi um homem bondoso. Porque o santo é aquela pessoa que realmente dá sabor à sua vida, porque se encontra com Deus, e quer levar esse sal, esse sabor de Deus, que é a bondade, para o mundo. E temos que fazer um apostolado onde nós devemos mostrar a bondade de Deus através da nossa inteligência do coração, usando essa expressão de Dostoiévski para Mishkin. Ser sal, ser alguém do bem, promotor do bem, dos bens essenciais, porque estamos vendo como é fácil a gente se enganar com os serviços essenciais. Levar os bens essenciais. E temos que viver, ser promotores da bondade, empreendedores da bondade, criadores de bondade. Essa é a grande revolução. Infelizmente, tornou-se um lugar comum desse mundo sem Deus, dessa sensibilidade mundana, colocar em ridículo aquela famosa frase, a boa ação de cada dia. Considerando isso um calmante da consciência de pessoas entregues à dotivida. A verdadeira bondade jamais é um analgésico da consciência. É o contrário, a consciência cristã nos estimula, nos anima, nos exorta a ser mais e cada dia mais uma pessoa boa. E essa bondade, a bondade de Deus, é o sal da terra. Mas essa bondade de Deus se difunde pelo mundo através de homens e mulheres de bem, e homens e mulheres que fazem questão de levar em todas as suas ações, na dianteira de todas as suas ações, a bondade. Um sorriso bondoso, uma cara bondosa, frases bondosas, atitudes bondosas. Como o Papa, desde o início do seu pontificado, tem falado as 3 palavras-chave: obrigado, desculpe e ajuda-me. Palavras cheias de bondade. Ou seja, um novo normal existirá se nós fizermos um apostolado de verdade, quando nós queremos dar mais sabor a esse mundo tão insosso. E como as pessoas estão se cansando, esperando voltar ao normal, mas há o grande risco de voltar ao velho normal, de apresentar uma bondade meio diluída. E é preciso dar uma bondade concentrada, uma alta bondade entre os produtos de higienização que está aí se espalhando pelo mundo para deixar tudo higienizado, Existe um produto, um nome meio engraçado, quaternário de amônio, que com uma garrafa de 5 litros se consegue fazer uma diluição para conseguir 1000 litros. E numa área, como por exemplo a Catedral do Rio de Janeiro, basta 30 litros para higienizar tudo aquilo.
Então nós temos que saber ser assim como esse produto. Somos pouca coisa, mas sendo o sal da terra, nós podemos chegar a muitos lugares. A gente pode higienizar o mundo de tantas maldades com a nossa bondade. Vós sois a luz do mundo. E brilhe a vossa luz diante dos homens. Uma referência clara, claríssima, a que nós façamos um apostolado mais clarividente. Ser uma pessoa que conseguimos ser claros na exposição da doutrina. São José Maria falava muito isso, né, que é preciso ter bons entendedores, mas ele dizia também, é preciso ter bons explicadores. Tem um apostolado de mais clareza, mais perspicaz, com mais agudeza, com mais sagacidade. Os filhos das trevas são mais espertos que os filhos da luz. Em resumo, não é fácil ser luz nesse sentido. É mais fácil a gente fazer um apostolado da doutrina, repetindo a doutrina conhecida, revelada, segura, mas também apenas refletindo, mas não sendo mais profundos na explicação da doutrina, não sendo mais sagazes para poder saber usar a linguagem que as pessoas poderão entender melhor. Podemos fazer muitas coisas do apostolado da doutrina, mas isso não basta explicar, é preciso aprofundar, ensinar de verdade, como Jesus falou, ir por todo mundo ensinando. E talvez possamos ter essa clarividência, essa visão mais profunda, mostrar uma visão mais atraente da doutrina católica, inspirando-nos no título de um livro que encontrei recentemente, e que usa com muita clarividência termos atuais para falar de coisas profundas, né? Acertar no teu projeto de vida, um GPS para a vida. E o que diz esse livro? Que o que falta para as pessoas é construir projetos de vida a partir de valores eternos. Projetos temporais de vida a partir de valores eternos. E não foi justamente isso que São José Maria, quando viu com uma clarividência enorme, com a luz da fé, mas também abrindo a sua inteligência, porque assim o fez, porque ele tinha outras ideias, ele tinha outros planos, tinha outros projetos de vida, mas Deus lhe mostrou, eu preciso de você para um projeto grandioso, um projeto enorme. E ele via isso. Como ser cristão, fazer um apostolado cristão, de verdade, é criar projetos inspirados pelo cristianismo. Escolas, universidades, escolas agrárias, o mundo da moda, da cultura, da educação, da família, da política, da economia, do comércio. Você abriu esse horizonte. Apostolado que abre horizontes. Ser a luz no meio do mundo é levar a sabedoria de Deus. Levar a sabedoria do Evangelho. É preciso ter essa luminosidade para as pessoas verem como é bela a vocação cristã. Como é bonito a gente se entregar a um apostolado que vai revolucionar o mundo. E viver com Deus no mundo é trazer projetos humanos que transformarão o mundo. Projetos grandiosos em todos os sentidos. E não podemos cair naquele engano do outro personagem literário, Alice, no País das Maravilhas, que, conversando com um gato, lhe perguntou, gato, você poderia dizer-me, por favor, o caminho para sair daqui? O gato, com a sua sagacidade, com a sua experiência, perguntou, depende onde você quer ir. E Alice falou, tanto faz. E ele respondeu, então não importa o caminho que você vai seguir. Tem pessoas assim, vivendo o cristianismo sem saber aonde ir. E quando a gente faz o apostolado de verdade, e agora o novo normal exigirá muito mais isso, nós vamos ver que temos que dar às pessoas caminhos bem
concretos, bem traçados, caminhos já percorridos ou caminhos inovadores, caminhos novos. Hoje em dia, com uma live, você fica 1 hora falando com uma pessoa no Amazonas, outra no Rio Grande do Sul, outra em Fortaleza, outra em Brasília, outra no Rio de Janeiro, outra em Minas Gerais. 1 hora. Essas pessoas jamais se encontrariam num lugar. Imagina se vamos deixar de viver esse apostolado, de levar as pessoas ao conhecimento de como é bonito a gente ser a luz no meio do mundo, brilhar essa luz, tá? Ou seja, mostrar projetos de vida. E vós sois o fermento no meio da massa. O fermento faz crescer. E dizia como se fosse assim uma equação direta, vós sois o fermento no meio da massa, vocês têm que ser a força do meu amor pelo mundo. Fazer o mundo crescer com a força do meu amor. Entre as modas alimentares que vão surgindo com o tempo, né? Parece agora, se compra até por internet, a famosa levedura nutricional. Baixa em calorias, rica em vitaminas, fibras, minerais, né? Sem gordura, sem açúcar ou glúten. A levedura nutricional, a levedura perfeita. E os efeitos que aparecem na propaganda é prevenir envelhecimento precoce. Fortalecimento do sistema imunológico. Logicamente, isso aqui correu muito nesses 3 meses pela mídia, né? Fortalecer o sistema imunológico. Melhorar a pele, o cabelo e os músculos. Indicada para sopas, massas, saladas, pães e tortas, ou seja, plenamente saudável. Nós temos que fazer um apostolado mais de levedura nutricional. O mundo sem Deus não é só insosso, não só é doentio, mas um mundo sem Deus tem baixa imunidade. O mundo sem Deus envelhece. O mundo sem Deus não serve para nada, nem para sopa, nem para massa, nem para nada. O mundo com Deus é muito saudável. E isso quer dizer a palavra salvação. Deus não enviou ao mundo para condenar, Deus não enviou o seu filho ao mundo para condenar, mas sim para salvá-lo, para dar saúde. E não faz só um mundo saboroso, clarividente, com muitos projetos. É preciso dar às pessoas um mundo saudável, ambientes saudáveis, famílias saudáveis. E desde Adão, passando por Eva, Noé, Abraão, reis, profetas, pescadores, religiosos, religiosas, padres, crianças, como Lúcia, Jacinta, Francisco, cientistas, como Pasteur, mulheres, como a Beata Guadalupe, jovens, como Guido, como que era Lúcio Badano. O mundo cresceu porque essas pessoas tomaram consciência do valor divino e humano da amizade. A levedura nutricional que previne envelhecimento, que melhora as pessoas, que dá imunidade moral, é a amizade. Essa levedura, e era a insistência de São José Maria, apostolado da amizade e de confidência. E essa amizade e confidência que ele dizia, de quantas calorias espirituais não precisas, e nem eu quero pensar que crime tão horroroso se desses mau exemplo. No novo normal, não haverá distanciamento social, nem isolamento, nem quarentena. Embora vamos conviver com esse vírus alguns meses ou anos, né? Mesmo com uma taxa endêmica. Mas, nesse mundo normal, nesse novo normal, haverá muita maior aproximação. Uma amizade mais próxima.
uma amizade que realmente dê às pessoas não apenas projetos e sabores melhores na vida, mas dê às pessoas saúde, saúde moral, saúde relacional, saúde familiar, saúde cultural. Entre os testemunhos que nessas semanas passadas houve, que saíram em revistas ou jornais, o testemunho de uma senhora muito conhecida aqui no Rio de Janeiro, com uma intensa vida social, que ela lá confessava com toda a simplicidade, né? Nunca me senti tão bem em família. No novo normal, eu vou cortar mais de 60%, 70% dos meus compromissos sociais. E é uma socialité que não para. Cortar 60%, 70% da minha vida social, porque percebi como é bom estar em família, como é saudável estar em família. E não foi isso que Jesus mostrou com... Certo, ele salvou a humanidade, mas como é que ele salvou a humanidade? Levando saúde, aquela saúde, não apenas saúde física, mas a saúde relacional. Marta, Maria e Lázaro, com todos os seus defeitos, Marta com o seu temperamento genioso, Maria muito esperta, ficando mais aos pés de Jesus, saboreando as palavras de Jesus, mas também não trabalhando, né? Foi muito esperta ela. Mas com todas essas coisas, ali tinha saúde naquela casa, né? E São José Maria confiava isso às mulheres. Ao destacar o papel do verdadeiro e saudável feminismo, a mulher autenticamente empoderada, quem é que ele citava? Maria Madalena, Maria Cleofás, Salomé, e dizia naquele ponto 982 de caminho, com um grupo de mulheres valentes como essas, bem unidas, a Virgem Dolorosa, que apostolado não se faria no mundo? Apostolado do sal, da luz, do fermento. Viver com Deus no mundo é mostrar realmente que Deus, né, através de um verdadeiro apóstolo, leva bondade, traz projetos grandiosos, né, torna, através da amizade, as pessoas mais saudáveis em todos os sentidos. Então, que nós procuremos, como dizia no princípio desse recolhimento, não é mais um tema espiritual, mas sem deixar de ser espiritual, é um tema revolucionário. É um tema que nós temos que viver, preparando-nos, já agora com mais aberturas, com mais flexibilização, preparando-nos mesmo para um apostolado de grande eficácia com Deus. Façamos esse propósito de viver realmente um mundo, viver com Deus no mundo, mas vivendo o nosso apostolado para realmente mostrar que Deus está muito mais presente do que a gente imagina através de cada um de nós.